Imagine um lugar onde o terror tinha nome. Uma caverna escura, cheia de ossos humanos espalhados pelo chão. O ar era pesado, frio e carregado com um silêncio que não era paz, era presságio. Nas colinas de Gadara, próximo ao mar da Galileia, havia um homem que não era mais homem. A sociedade o tinha expulsado. Sua família o tinha abandonado. Até os soldados romanos, os mais corajosos do império, evitavam aquela região. Diziam que ele era possuído não por um, nem por dois, mas por uma legião inteira de demônios. Seu nome se perdeu na história. Ele é apenas o endemoniado de Gadara. Mas esta é a história não contada, a história do exorcista bíblico, não do homem que realizou o exorcismo, mas do homem que sobreviveu a ele, do homem que enfrentou uma legião de trevas dentro da própria alma e venceu. O que acontece com alguém depois que 1000 demônios saem do seu corpo? Onde ele vai? Como se reconstrói uma vida que foi reduzida a ossos e gritos na escuridão? A Bíblia nos dá poucos versículos, mas entre as linhas do Evangelho de Marcos, capítulo 5, existe um dos relatos mais arrepiantes, complexos e vitoriosos de libertação já registrados. E hoje vamos desvendar camada por camada. Primeiro, precisamos entender a dimensão do inimigo. A palavra legião não era uma metáfora. No exército romano, uma legião era composta por até 6.000 soldados, 6.000 homens altamente treinados, disciplinados e letais. Quando os demônios gritaram através da boca desse homem, "Meu nome é Legião, porque somos muitos", eles não estavam exagerando, estavam declarando sua estratégia, ocupação em massa. Eles não estavam ali para disturbar, estavam ali para ocupar, para tomar posse total e irrevogável de um território humano. Imagine a cena: um homem com força sobrenatural, capaz de arrebentar correntes de ferro e despedaçar grilhões de bronze. Imaginem o som dos metais se partindo no silêncio da noite. Imaginem os gritos que não pareciam humanos ecoando pelos vales, afastando qualquer viajante. Esse homem vivia entre os túmulos. A morada dos mortos era sua casa. A solidão era sua sentença. A autoflagelação com pedras era seu único ritual. Ele era um campo de batalha ambulante, uma guerra civil cósmica sendo travada dentro de um único corpo. Qual é o gancho aqui? A pergunta universal. Já se sentiu dividido? Já sentiu que dentro de você há mais de uma voz, mais de uma vontade lutando pelo controle? Este homem é a personificação máxima desse conflito interior. Ele é o retrato do que acontece quando o abandono, o trauma e a escuridão encontram uma porta aberta. E ele nos força a perguntar: o que ou quem nós estamos alimentando dentro de nós? E então, um dia, um barco chega à praia. De lá, desce um homem simples, acompanhado por um grupo de discípulos assustados. Era Jesus de Nazaré. E aqui começa o verdadeiro mistério. Os demônios, através do homem, correm em direção a Jesus. Eles se prostram, eles gritam, eles reconhecem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pare e pense nisso. Uma legião de seres espirituais malignos que aterrorizava uma região inteira treme diante de um único homem. O que eles viram? Não era um rabi, era a encarnação da autoridade absoluta. Era o Criador confrontando a criação rebelde. Era a luz que não pode ser vencida pelas trevas. O diálogo é surreal. Jesus pergunta: qual é o teu nome? A resposta: Legião, porque somos muitos. E então, os demônios fazem um pedido desesperado e bizarro. Não nos mandes para fora da região, manda-nos para a manada de porcos que está ali, pastando no monte. Curiosidade que poucos entendem. Por que porcos? Na cultura judaica, porcos eram animais impuros, eram o símbolo máximo da contaminação. Os demônios, sendo impuros, pedem para habitar o que lhes é familiar, o que é compatível com sua natureza. É uma tentativa desesperada de manter um domínio territorial. E Jesus concorda. Ele simplesmente diz: vá. O que se segue é uma cena cinematográfica da Bíblia. A manada inteira, cerca de 2.000 porcos, enlouquece. Num frenesi incontrolável, eles descem o precipício e se afogam no mar. 2.000 animais, uma fortaleza inteira destruída, em segundos. Imaginem o barulho, o caos, o cheiro, o desespero dos criadores de porcos correndo para a cidade. Mas o foco não é os porcos, o foco é o silêncio que veio depois.
O homem que gritava agora está calado. O homem que se cortava agora está inteiro. O homem que vivia entre os mortos agora está sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo. Este é o momento do milagre completo. A libertação não foi só expulsar os demônios, foi a restauração da identidade, da sanidade e da dignidade. Agora a cidade inteira vem para ver o que aconteceu. Eles encontram o ex-endemoniado sentado, calmo, conversando com Jesus. E a reação deles é a parte mais chocante de toda a história. Eles têm medo, não dos demônios, mas do poder que os venceu. Os criadores de porcos contam sobre o prejuízo financeiro. A cidade, em uníssono, pede a Jesus que se vá da região. Pensem na ironia. Eles preferiram conviver com um homem possuído por uma legião a lidar com a autoridade que o libertou. Preferiram a paz de um terror conhecido à disrupção de um milagre. Este é um gancho psicológico profundo. Quantas vezes nós rejeitamos a solução porque ela mexe com nossa zona de conforto, mesmo que essa zona seja um inferno? Mas a história não termina com Jesus saindo. Termina com um pedido e uma missão. O homem, agora curado, suplica: "Deixa-me ir contigo." Ele queria ficar com o seu libertador. Era o pedido mais lógico do mundo. A resposta de Jesus, no entanto, muda tudo. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus não o chamou para seguir com o grupo. Ele o comissionou exatamente onde ele estava. Para a família que o abandonou, para os amigos que o temiam, para a cidade que o expulsou. Ele foi ordenado a ser o testemunho vivo do poder de Deus na sua própria região de derrota. E o versículo final é de uma beleza avassaladora. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilhavam. Decápolis era uma confederação de 10 cidades greco-romanas. Esse homem, o ex-endemoniado das cavernas, se tornou o primeiro missionário gentílico. Ele pregou numa região onde Jesus nem sequer foi aceito, e as pessoas se maravilhavam. O que torna essa história viral? Este homem não teve um encontro com Jesus, ele teve um confronto, e saiu não como vítima, mas como veterano. Não como sobrevivente, mas como embaixador. Ele não precisou de teologia avançada, seu currículo era um só. Estou aqui porque uma região de demônios não pôde me destruir, e o nome de quem me libertou é Jesus. Essa história não é apenas sobre um exorcismo, é um manual de vitória sobre os conflitos que nos assolam. A legião não atacou um ponto fraco, eles ocuparam tudo. Nossas legiões modernas têm o mesmo modus operandi. Não é só uma depressão, é depressão e ansiedade e solidão e vício e raiva. É uma ocupação total da mente. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer: meu nome é legião. O problema é múltiplo, complexo e organizado. Os demônios não temeram os soldados, as correntes ou a sociedade, eles temeram a autoridade de Cristo. A libertação começa não na força do oprimido, mas no reconhecimento de uma autoridade maior. É a decisão de correr em direção a essa autoridade, mesmo que tudo dentro de você esteja em guerra. A libertação dele custou 2.000 porcos, um preço econômico enorme para os donos. Nossa libertação sempre terá um preço. Pode ser um hábito, um relacionamento, um vício, um orgulho. Os nossos porcos terão que despencar montanha abaixo. A pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço? Ou, como a cidade de Gadara, vamos pedir para Jesus ir embora para preservar nosso gado? A ordem mais poderosa foi: vai para a tua casa. Deus não nos tira imediatamente do cenário do nosso trauma. Ele nos cura e nos coloca de volta lá como testemunhos. Sua família, seu local de trabalho, seu passado, esses se tornam os palcos do seu testemunho. Sua maior credencial é a sua cicatriz curada. O milagre final não foi o grito, foi o silêncio. Não foi a força, foi a sanidade. Não foi a libertação dos demônios, mas a restauração do homem. Deus não nos deixa vazios. Ele nos veste, nos coloca em nosso perfeito juízo e nos dá um assento aos seus pés. Portanto, a história não contada do exorcista bíblico não é sobre um evento sobrenatural de 2.000 anos atrás. É sobre você, agora, neste momento. Qual é a legião que grita seu nome nas cavernas da sua mente? Qual ocupação você tem permitido que se instale no território da sua alma? Pode ser uma legião de medos, uma legião de fracassos passados, uma legião de mágoas e traições, uma legião de vozes que sussurram que você não é suficiente, que nunca será amado, que nunca vai vencer.
Este homem de Gadara prova que não importa a profundidade da ocupação, não importa quantos soldados o inimigo colocou dentro de você. Existe uma autoridade maior, existe um nome perante o qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e no mais profundo do seu ser. E o final da sua história ainda não foi escrito, porque o mesmo poder que ordenou a uma legião, vá, está falando com as forças que te prendem. O mesmo amor que restaurou a mente daquele homem quer vestir você de dignidade e propósito novamente. A missão ainda é a mesma. Vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Você não é definido pela legião que te atormentou. Você é definido pelo libertador que te encontrou na praia. Sua história de ossos espalhados está prestes a se tornar a história de um testemunho que faz multidões se maravilharem. A legião veio para ocupar, mas o plano de Deus é sempre, sempre restaurar.